Olá, boa noite a todos. É um prazer estar aqui mais uma vez com vocês. E hoje eu tenho uma companhia que é a minha filhota linda, Vida, que como está trovejando muito, ela está com medo e ela fica perto de mim. Então hoje eu tenho aqui a companhia dela. Bem, a live de hoje, ela é intitulada Do Latido Coletivo ao Uivo Solitário. Apenas um passo. Eu gostaria de iniciar essa live manifestando minha irrestrita indignação com os ataques do grupo islâmico Hamas contra Israel e, simultaneamente, manifestar minha irrestrita solidariedade e consideração a esse povo. Senhores, um ataque contra um povo é um ataque contra a humanidade, é um ataque contra o planeta. Não basta o genocídio na África. Boa noite, Débora, seja muito bem-vinda. Não basta o genocídio na África pela fome? A Rússia que está atacando a Ucrânia desde fevereiro de 2022? O que é isso? O que é isso? Bem, feito o registro, pergunta aos senhores, tudo bem? Comigo está tudo bem. Voltei na sexta-feira, dia 29, do 15º Congresso Brasileiro de Bioética, que aconteceu em Vitória, no Espírito Santo, onde apresentei 2 trabalhos e assisti a muitos. Foi um congresso maravilhoso. Maravilhoso, simplesmente o máximo. Amo estar nesses espaços de debate e construção de saber. Para aqueles que quiserem, publiquei no meu blog um texto intitulado 15º Congresso Brasileiro de Bioética, relatório de minhas impressões. O referido relatório eu ilustrei com fotos, espero que apreciem. Bem, a causa do tema do latido coletivo ao uivo solitário foi a notícia, aspas, pessoas que se identificam como cães protestam por direitos em Berlim. Cerca de 1000 pessoas se reuniram na última terça-feira, dia 19, para um latido coletivo. Fechem aspas. Então, 1000 pessoas que se identificam como cães, elas não estavam lutando pela causa animal, elas se identificam como cães e se reuniram para um latido coletivo. É possível que alguns digam, é um bando de gente que não tem o que fazer. Já outros dirão, é um bando de loucos. Já outros dirão, só estão querendo um minuto de fama. Não, senhores. Em absoluto, precisamos levar esses fenômenos a sério. Esses fenômenos estão fazendo aparições e se perpetuando pelos 4 cantos da Terra. Caríssimos, a humanidade está numa rota complicadíssima. O último que sair, apaga a luz, caso tenha tempo. Simples assim. Chegamos a um ponto que o apocalipse deixa de ser um medo e passa a ser uma esperança. Alguns dirão, deixa de ser fatalista, Virgínia Ferreira. Eu digo que não sou fatalista, sou realista. Mas se a realidade se mostra fatalista, não sou eu que sou fatalista, mas a realidade que estou lançando luz. E ainda, quem sou eu para contestar os fatos ou para tentar negá-los? Isso está acontecendo. Bom, alguns dirão, mas Virgínia Ferreira, isso é apenas mais um caso isolado. Epa. Como assim, senhores? Caso isolado? Não, em absoluto. É um homem que amputa os dedos da mão, tira o nariz e faz tantas outras modificações no corpo para se tornar um gato. Outro que casa com uma panela elétrica de arroz e, após alguns poucos meses, pede a separação sob o argumento de que ela não cumpre o papel que ele esperava. Mulheres que se casam com malas, outras que se casam com elas mesmas. Homem que casa com boneca de pano e faz o parto de 3 filhos. No caso do latido coletivo,
eram pelo menos 1000 pessoas que se sentem cachorros e querem seus direitos de viver como cachorros. Homem que faz modificações no corpo para se tornar um alien negro. Jacaré de apoio emocional é barrado em jogo de beisebol nos Estados Unidos. Oi, Lucila, boa noite, seja bem-vinda. Mudança climática mostra que enchente de Nova York é o novo normal, diz governadora. Homem come 50 unidades de pimenta mais ardida do mundo em tempo recorde. Pior estiagem dos últimos 13 anos mata mais de 1000 botos na Amazônia. Plásticos biodegradáveis falsos são vendidos em supermercados. A Rússia atacando de forma contumaz a Ucrânia. O grupo islâmico Hamas atacando Israel. A emergência climática, que não tenho a menor dúvida, é resultante das ações inconsequentes da raça humana. A fome na África que só aumenta. Senhores, são 278 milhões de africanos passando fome. 828 milhões de pessoas com fome no mundo. Destas, 278 estão na África. Se a população atual é de 8 bilhões, prestem atenção, 10% passa fome. O evento do Ministério da Saúde em Brasília, que aconteceu entre os dias 4 a 6 de outubro, intitulado Em Prosa Brasil, primeiro encontro de mobilização de promoção de saúde no Brasil, foi regado pelo funk Baticu, B-A-T-C-U, Baticu, e por uma coreografia que fazia o cu bater ou pelo menos sacudir. Entendam, senhores, entendam. Não é uma questão de ser pudica, moralista, conservadora ou afins. Não passa por aí. Aliás, está muito longe de todas essas adjetivações. Conservadora é aquela que se opõe a mudanças, repudiando inovações de todas as ordens, sociais, morais, religiosas, políticas, científicas, artísticas, comportamentais. Não é isso. Não é isso. Agora, o Ministério da Saúde incentivar um funk baticu, os senhores têm noção das implicações disso? Dessa coreografia erótica, o que isso incita? Por favor, né? Por favor. É uma coisa assim, né? De outro mundo. Ministério da Saúde com um evento em Brasília regado a funk baticu. Não. Será que tudo isso é o tal do novo normal? É uma pergunta que eu faço. Penso que há uma confusão provocada de forma propositada, se consciente ou não, eu não sei, mas propositada em colocar aberrações como o novo normal. As aberrações levam ao caos. E eu daí pergunto, o caos é um novo normal? É isso? Ou o caos não é normal, muito menos novo normal? O caos tem sido frequente. E frequente não significa normal. Está longe, muito longe disso. O termo aberrações pode ser definido como desvio, extravio de espírito, de ideias, de juízo. Isso significa o termo aberrações. É isso que nós estamos vivendo. De acordo com André Comte-Sponville, um filósofo que eu gosto muito, virtude é uma força que age ou que pode agir. Assim, a virtude de uma planta ou de um remédio que é tratar, de uma faca que é cortar, ou de um homem que é querer e agir humanamente. Esses exemplos, que vêm dos gregos, dizem suficientemente o essencial.
Virtude é poder, mas poder específico. A virtude de uma faca não é a da enxada. A virtude do homem não é a de um tigre. Senhores, qual a virtude do homem? É latir ou miar? Qual a virtude do Ministério da Saúde? É promover evento ao som coreografado do funk baticu? Qual a virtude dos africanos? É a miséria? Qual a virtude da Rússia? É atacar a Ucrânia? Qual a virtude das mulheres? Casarem com elas mesmas ou com malas? Qual a virtude dos botos amazônicos no lago Tefé? Morrerem decorrente das altas temperaturas? Qual a virtude da Amazônia? É ter mais de 7.000 focos de queimadas em apenas um mês, como foi o mês de setembro? E assim por diante? Percebam, caríssimos, o que está acontecendo é um desvio de virtudes. Portanto, um extravio de espírito. Atentem para a gravidade disso. Ora, se as virtudes são específicas, como o homem quer latir ou miar? E ainda, mais que isso, quer ter a identidade de um cão e outros o corpo de um gato? Homem é homem, cão é cão e gato é gato. Como não? A virtude da floresta amazônica não é o desmatamento e, por conseguinte, as centenas de queimadas. A virtude da floresta amazônica é o combate ao aquecimento global e às mudanças climáticas. E ainda, proteger a biodiversidade e a população de 38 milhões que vive lá. Porque quando se fala em floresta amazônica, em Amazônia, se pensa em animais, em florestas, em plantas, em água, né? Mas vivem lá 38 milhões de pessoas. 38 milhões. Só de brasileiros tem 64% desses 38 milhões. Os demais são peruanos, são venezuelanos. De brasileiro tem, se eu não estiver enganada, 28, quase 29 milhões. Então, essa é a virtude da floresta amazônica. A virtude do Ministério da Saúde não é a promoção de eventos que instiguem a erotização dos corpos, através de músicas como o baticu. A virtude do Ministério da Saúde é a criação e implementação de políticas públicas de saúde que façam a prevenção e a promoção de saúde, portanto, garantida a qualidade de vida da população. Quando disse, senhores, extravio de espírito, disse porque o homem que está com seu espírito desviado, extraviado, em descaminho, e assim tenta desviar a virtude dos animais não humanos, das coisas e da natureza que estão ao seu redor. Senhores, a virtude de um galo não é brigar em rinhas. A virtude de um touro não é ser abatido numa tourada. A virtude de um boi não é ser abatido para servir de alimento ao homem. Entende? Entende o que isso significa? É o homem que desvirtua as virtudes dos animais, da natureza e dos objetos que estão ao seu redor. Entendam? Se as virtudes são específicas e as virtudes que não são humanas dependem do homem para que possam cumprir a sua função, uma vez que esse homem está com seu espírito desviado, nem ele cumpre sua virtude, nem permite que os animais não humanos, as coisas e a natureza exerçam sua virtude. Está complicado. A virtude de um ser é o que constitui seu valor. Em outras palavras, sua excelência própria. Eu vou repetir, são palavras do André Comte Sponville. Aspas, a virtude de um ser é o que constitui seu valor. Em outras palavras, sua excelência própria. Comte Sponville, 1995, página 8, num livro chamado Pequeno Tratado das Grandes Virtudes. Qual é a virtude do homem? É exercer sua humanidade. E o que é a humanidade? Bem, de acordo com Kant,
aspas. Humanidade significa, por um lado, o sentimento universal de simpatia. E, por outro, a faculdade de poder comunicar pessoal e universalmente. Então, de acordo com Kant, aspas, humanidade significa, por um lado, o sentimento universal de simpatia e, por outro, a faculdade de poder comunicar pessoal e universalmente. Fechem aspas. Ok? Mas o que é simpatia para Kant? Né? Que aí a gente entra numa outra questão. Kant diz, né? Simpatia é a capacidade de compartilhar os sentimentos dos outros. Então, simpatia é quando eu tenho a capacidade de compartilhar os sentimentos dos outros. Bem, para os estoicos, que eu gosto muito, aspas, a simpatia é um nexo que interliga as coisas, as mantém ou as faz convergir para a ordem do mundo. Fecha aspas. Eu vou repetir, porque isso é extremamente importante, está diretamente ligado ao que Kant diz, né? Para os estoicos, aspas, a simpatia é o nexo que interliga as coisas, as mantém ou as faz convergir para a ordem do mundo. Aí vocês vão falar, Virgínia Ferreira, o que são os estoicos, né? O estoicismo é uma escola filosófica criada por Zenão em 300 a.C., na Grécia Antiga, e que tem como foco a vida prática. Então, não é a vida contemplativa, é a vida prática, é o cotidiano, né? Tanto que Zenão fala, né? O sentido da vida consiste em estar de acordo com a natureza. E nós vivemos de acordo com a natureza? Em absoluto. Em absoluto. O homem não é um ser natural. O homem é um ser cultural. As virtudes são culturais, não são naturais. As virtudes nós temos que construí-las dentro de nós, exercê-las para assim desenvolvê-las. As virtudes não são naturais. Senhores, não é natural uma pessoa estar com vontade de fazer xixi, pedir licença ao banheiro. Isso é cultural. Natural que a criança faz na calça. Natural é aborreceu, morde, empurra, como uma criança faz. Então, nós somos culturais, as virtudes são culturais. Bem, para falar de humanidade, tomarei então como base o conceito de empatia proposto por Kant, como a capacidade de compartilhar sentimentos dos outros. Kant. Então, simpatizar é sentir. Não distante da compaixão, que também é sentir com. Então, há uma relação direta entre simpatia e compaixão. Simpatizar é sentir com. Não distante da compaixão, que também é sentir com. Assim, não podemos deixar de relacionar simpatia à compaixão. Aliás, de acordo com André Comte Sponville, na mesma obra, Pequeno Tratado das Grandes Virtudes, diz ele, é simpatia que diz em grego exatamente o que a compaixão diz em latim. Né? A diferença entre simpatia e compaixão estaria no fato da simpatia ser indiferente ao valor, indiferente à moral. Por exemplo, um cafajeste pode ser simpático, ou ainda, uma pessoa pode simpatizar com o ato infame do cafajeste. Já a compaixão seria participar da dor ou da tristeza do outro. Mas cabe ressaltar que não é qualquer sofrimento. Isso porque uma pessoa invejosa sofre com a alegria do objeto invejado. Esse sofrimento merece compaixão? Interrogação. Eu não saberia dizer, porque o invejoso ele sofre. Talvez ele sofra mais do que os danos que ele causa ao objeto invejado. Né? Bem,
Segundo Spinoza, um filósofo que eu tenho extrema simpatia, a compaixão é o amor enquanto afeta o homem de tal sorte que ele se regozije com a felicidade de outrem e se entristeça com seu infortúnio. Fecha aspas. Spinoza é assim, qualquer coisa, né? Nossa, Spinoza é o top, né? Então, segundo Spinoza, aspas, palavras de Spinoza, não minha. A compaixão é o amor enquanto afeta o homem de tal sorte que ele se regozije com a felicidade de outrem e se entristeça com o seu infortúnio. Fechem aspas. Então, a compaixão é o amor, que tanto pode nos fortalecer quando nos deleitamos com a felicidade de alguém, quanto pode nos enfraquecer quando nos entristecemos com a desdita de alguém. Então, a compaixão é um amor que se alegra com a felicidade do outro e se entristece com a desdita, com a desgraça do outro. Compaixão é amor, alegre ou triste, mas é amor. Eu acho isso de uma beleza, assim, muito grande. Bem, aspas, palavras do André Comte Sponville na mesma obra. A compaixão é, assim, essa virtude singular que nos abre não apenas a toda a humanidade, mas também ao conjunto de seres vivos, ou pelo menos dos que sofrem. A humanidade, enquanto é uma virtude, é quase um sinônimo de compaixão. Carecer totalmente de compaixão é ser inumano, fechem aspas. Então, o que é ser humano? O que é a humanidade que pode ser construída no homem ou não? É a compaixão. É a compaixão. Exatamente a compaixão. A compaixão é um sentimento e a virtude que torna o homem humano. Então, a compaixão é ao mesmo tempo um sentimento e uma virtude que torna o homem humano. O homem não nasce humano. O homem se torna humano ou não. Mas ele não nasce humano. O homem não nasce humano. Desta forma, a compaixão é, ao mesmo tempo, um sentimento e uma virtude. Como toda virtude não é natural, e como todo sentimento, não temos o dever de sentirmos. Cabe ao homem desenvolver a capacidade de sentir compaixão para se tornar humano. Só um minutinho, senhores, que eu vou repetir esse trecho aqui do meu texto. Como toda virtude não é natural, e como todo sentimento, não temos o dever de sentir. Cabe ao homem desenvolver a capacidade de sentir compaixão para se tornar humano. Bem, fracassamos nesse trânsito, nessa passagem. Isso é incontestável. Fracassamos nessa passagem de inumano para humano. Nessa passagem. Isso está claro. A pergunta é, onde fracassamos? Por que é tão difícil o homem realizar sua virtude, que é a humanidade? Por que o homem tenta substituir sua virtude por outra que nunca será dele? A virtude de uma faca, senhores, é cortar, não é latir. Então, se eu tentar que uma faca fique latindo, é em vão. Assim o homem. As virtudes são específicas. A virtude de um objeto jamais será de outro. A virtude do homem nunca será a virtude de um tigre. Por que que o homem tenta substituir a sua virtude por uma que nunca será a dele? Nunca. Senhores, são muitas as perguntas e nenhuma resposta. Tenho apenas uma hipótese, que é uma hipótese minha, muito minha. O homem nem está em sua condição de inumano,
como nasceu, nem conquistou a condição de humano. Ele se perdeu nessa transição. Não é uma transição fácil, mas é a única que torna possível a vida fora do estado de barbárie e a perpetuação da humanidade. Não há outra forma. Não há outra. Né? Ou nós, né, nos tornamos humanos a partir desse sentimento de compaixão, ou retornamos à barbárie. Não tenho dúvida disso. Caríssimos, não me compete, nem me agrada atribuir juízo de valor a comportamentos exóticos. Os chamo de exóticos por não pertencerem ou não serem originários de uma determinada raça, mas apenas atestar que tais comportamentos foram os que eu citei durante a live toda, de acordo com o meu entendimento, apenas isso, né? De acordo com o meu entendimento, revelam o quanto a raça humana está errante, está solta, está à procura de uma amarração, entendem? A raça humana está à deriva, exatamente à deriva. Senhores, os latidos coletivos não passam de uivos solitários. O arrancar o nariz e amputar alguns dedos não passa de um miado solitário. O casar com uma panela elétrica de arroz ou com uma mala não passa de um grito solitário. O casar com si mesmo não passa de uma estratégia solitária. O casar com uma boneca de pano e fazer o parto dos 3 filhos não passa de um delírio solitário. E assim por diante. Seja porque o campo social se tornou um grande lago onde narcisos se contemplam em suas águas, seja porque o campo social se tornou um grande palco virtual no qual somente o individualismo e a visibilidade importam, ou seja porque as pessoas estão adoecendo, fato é que a humanidade está de ponta cabeça, e uma humanidade de ponta cabeça é a barbárie. É a barbárie. Finalizarei parafraseando o filósofo com o qual simpatizo em demasia, que é o André Comte-Sponville, mas tem aí, né, o Camus, tem aí o Jean-Marie Guiot, tem aí o Spinoza, tem aí Nietzsche, né? Bem, mas agora eu estou falando do André Comte-Sponville, que diz o seguinte, aspas, coragem a todos e compaixão também para si. Parafraseando Comte-Sponville, eu digo, coragem a todos nós para ouvirmos os latidos, os miados, os gritos solitários e compaixão também para si, para que tenhamos força para transmutar a tristeza que habita no amor em alegria. Afinal, que amor é amor, todos sabem, mas se podemos ter um amor alegre, que possamos lutar por essa causa já. É isso, né? Compaixão é amor. Se nos entristecemos com a desdita de alguém, é um amor triste. Se nos alegramos com a felicidade de alguém, é um amor alegre. É amor. Mas que possamos transformar esses amores tristes em amores alegres. Senhores, muitíssimo, muitíssimo, muitíssimo obrigada por todos vocês estarem aqui. E em breve farei uma outra. O texto vai para o meu blog e a live vai para o YouTube. Uma boa noite a todos, um bom fim de semana e até a próxima. Beijo, gente, beijos mesmo. Beijo. Obrigado, Débora. Obrigado, Tereza. Obrigado, Jennifer. Obrigado a todos vocês. Beijos.